Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enviai, Senhor do alto céu, vossa luz, vossa verdade, elas serão meu guia, me levarão até o vosso Monte Santo, até a vossa morada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos direto ao ponto. Hoje é o dia de falar da existência de Deus. Pergunta básica é: Deus existe? Tem uma resposta que eu já ouvi uma vez, que para quem crê não faz falta perguntar. Para quem não crê não adianta provar. Então, deixa, né? Não, mas lembra que da última aula nós falamos que tinha uma coisa a ser combatida. E essa coisa a ser combatida era o naturalismo, quer dizer, a concepção de que a natureza se explica por si mesma. E, claro, quem já acredita em Deus não precisa se preocupar com isso, sabe que a natureza não explica por si mesma. Mas é importante saber mostrar isso, saber que a razão pela qual nós falamos que a natureza não se explica por si mesma não é uma razão não é uma razão fideísta, mas é uma razão coerente. Então, como faremos isso, né? Foi o que eu falei, que tem as vias, as 5 vias de Santo Tomás. Eu usei uma imagem para descrever o que é uma via de Santo Tomás, ou seja, uma prova da existência de Deus. Imagina que você está num grande rio, um rio gigantesco, e você não sabe onde estão os afluentes que te levam para a fonte do rio, para a nascente. Você quer saber por que caminho você segue para encontrar a nascente que mantém aquele rio vivendo. A nascente é o próprio Deus e o rio a realidade inteira. Então, o que nós estamos buscando? Estamos buscando que coisas da realidade mostram para nós que a realidade inteira, tudo que existe, se direciona e é mantida por uma fonte, e que essa fonte é Deus. Este é o nosso problema. E por isso que as provas da existência de Deus, elas são coisas tão graves. Graves, eu quero dizer, de gerais, porque nós estamos falando da realidade inteira. O objetivo é falar da realidade, tudo que existe. Então exige um grau de abstração bem grande. E é exatamente porque exige um grau de abstração bem grande que eu vou usar um método para falar das provas da existência de Deus, que é um método incomum. Mas eu espero que funcione. Tenho esperança. Que é assim: como em geral nós tratamos das provas? Estudamos uma aula de metafísica ou algumas aulas de metafísica, fazemos uma demonstração metafísica, lógica, e aí, tadã, está provado. Por exemplo, há movimento no mundo, tudo que se move, move-se por outro, isso não vai para o infinito, logo tem um motor imóvel, esse nós chamamos Deus. Pronto, primeira via. Essa é uma maneira de fazer. Eu não quero fazer assim, porque eu acho que essa maneira de fazer esconde alguns segredos importantes sobre o que são as vias, sobre o que eu estou vendo a realidade e a própria realidade está dizendo para mim que tem Deus. Então, como eu quero que entre aspas, que a nossa inteligência toque nas premissas, nós vamos demorar um pouco mais do que essa prova que eu acabei de falar. Se é para reproduzir essa prova, que é que vocês já sabem, que é que até o Google sabe, é só ler no Google. Mas se a intenção é tentar aprofundar o significado dessas coisas, temos um pouco mais de trabalho. E a primeira coisa é a primeira via de Santo Tomás, que é a seguinte: algumas coisas se movem. Primeiro argumento, primeira premissa. E eu acho que não faz falta muito esforço para entender que alguma coisa se move. Se você tem dúvida, eu faço um tchauzinho e você está vendo alguma coisa se movendo, tá claro? Então,
essa premissa não precisa de mais explicações. Porém, a segunda, que é tudo que é movido move-se por outro, precisa de muitas explicações. E é nessa que nós vamos nos dedicar um pouquinho agora. Primeira coisa é, que história é essa de que tudo que é movido move-se por outro? Se é tudo, eu posso pegar qualquer exemplo, né, e mostrar que é movido por outro. Vamos lá, minha mão está se movimentando, né? Quem está movimentando a minha mão? Eu. Tem dúvida disso? Sou eu, né? Então, eu estou movimentando e quem está movimentando? Eu mesmo. Logo, acabei de ferir a premissa. Eu estou me movimentando por mim mesmo, logo, nem tudo que se move, move-se por outro. Acabou a premissa. Deu para entender o problema? Por que essa premissa tem que ser aprofundada? Você pega essa caneta, né? Parece que é outra coisa que está movendo a caneta? Ela foi sozinha. Eu que empurrei? Quem empurrou essa caneta? Quem empurrou essa caneta? Quem está empurrando a caneta? E quem está movimentando a minha mão? Quando eu começo a andar, não sou eu que estou andando? Eu estou andando e não tem ninguém me empurrando. Então, como que... São Tomás, tem um problema aqui. Tá claro? Ótimo. Então, vamos tentar entender a premissa na sua totalidade. Primeiro quando falamos em tudo, quero dizer tudo. E por isso nós podemos dividir as coisas que existem em dois tipos de coisas. A primeira são os seres inanimados. Aqueles que não se movem por si mesmos em hipótese alguma. Essa caneta aqui é um ser inanimado, tá vendo? Se eu deixar aqui, ela fica aqui, até a hora que alguém pega, que alguém empurra, ou que ela permanece ali, é um ser inanimado. E agora, uma experiência básica de ser feita. Observe aqui ao redor desta sala, quantos são e quais são os seres inanimados. A mesa, o livro, esse negócio que eu não sei o nome, essa cadeira, aquela porta, aquele ar-condicionado, aquele ventilador. Olha quantas coisas são seres inanimados. Quando eu falar, a partir de agora, coisas e seres inanimados, eu estou falando de todas essas coisas, simbolizado pela palavra inanimado. Mas vamos, para facilitar a vida, uma imagem. Quem vai ser o símbolo dos seres inanimados? Uma pedra. Mas quando eu falar inanimados, é tudo. É essa caneta, é tudo aqui que está inanimado, que eu estou usando pelo símbolo da pedra. Bom. Quem estuda os seres inanimados, assim? Das áreas das ciências que nós conhecemos, os físicos, os químicos, os engenheiros, estudam os seres inanimados, né? Então, quando eu falo em tudo que é inanimado, eu estou falando de todos os objetos de pesquisa que os físicos fazem, que fizeram, que farão até o fim do mundo. De todo o objeto de pesquisa que toca o trabalho do químico, do engenheiro, de todo mundo. Até o que a gente não conhece ainda. É isso. Outros são seres animados. Os seres que têm ânima. E aí são os seres vivos, né? Seres vivos. Tem as plantas, os protozoários, que movem-se por si mesmos, as bactérias, que a gente não sabe direito que tipo de reino que participa, se é animal, se não é animal, mas independente do que for, eu sei que move-se por si mesmo, que faz a desgraça por ele mesmo, né, não? Chega lá no corpo, mata. Então, ele faz as coisas, são coisas que movem-se por si mesmo. E nisso aí está o reino de todas as coisas que trata a biologia, né? que tratam das plantas, dos animais, né? Tá lá. E eu tenho aí também alguns animais mais perfeitos, né? Que você vai tratar lá do cachorrinho, que já é um animal que tem um pouco mais de perfeição que um vírus, né? Também está no reino da biologia lá, da zoologia. Então, quando eu falar planta, é o símbolo de todas as coisas que movem-se por si mesmo de modo análogo à planta. Quando eu falo animal, é aquele ser que move-se pelos seus sentidos. Então, o cachorrinho é o símbolo de todos os animais. E por fim, o mais complexo, o homem.
E aí estamos falando de tudo quanto é tipo de ciência humana. Psicologia, antropologia, política, economia, tudo que está envolvendo a vida humana. Então daí nós temos 4 grandes classes, gêneros grandes de coisas. Seres inanimados, plantas, cachorros, animais e homem, animal racional. Tá bom? Muito bem. E dentro de cada um desses objetos, todas as ciências que estudam estes seres. Então, quando eu falo tudo, eu estou me referindo a todas essas coisas, a todos esses conhecimentos. É verdade que essas coisas todas movem-se por outro? Vamos lá, pensa na pedra. Como que a pedra se move? Tá vendo? Ou eu faço assim, foi movida por quem? Por outro. Ou então ela é atraída pelo chão. Né? Não é a pedra que fala, vou me jogar. A pedra não está aqui no meio e fala assim, que legal. Ela não faz isso. Ela é atraída pelo chão. Então ela é movida pelo que a gente chama de gravidade. Né? Ela cai. Então a pedra, ou você faz movimento para ela, forçado, ou ela faz um movimento natural, que é alguma coisa que puxa para baixo. Então ela é movida por outro, sempre por outro. Ou por você, ou pela gravidade. Então, os inanimados estão assim, sempre movidos por outros. Por isso que a gente, nas áreas físicas, sempre fala em força, né? É força para tudo quanto é lado. Por que força? É alguma coisa que está movendo outra. Ou por atração, como é o caso, sei lá, do ímã, né? Assim, se atrai com o ímã. Ou porque você está empurrando mesmo. Ou porque empurra, ou porque atrai. 2 maneiras de mover as coisas inanimadas. Para falar a verdade, você pega os cientistas assim, o pessoal que estuda física assim, é tudo, ou é alguma coisa empurrando, ou é alguma coisa atraindo. E não tem muito mais do que isso. É só um exemplo assim, físico um pouco mais grave, assim, você fala assim, as 4 interações fundamentais, se sente muito emocionado, assim. O que são isso? São 4 forças que eu estou puxando, eu estou empurrando alguma coisa. Então você tem ou coisa puxando, ou coisa empurrando, e isso resume a vida do físico em toda. E dele das ciências exatas também. Tudo bem. Agora e as plantas, hein? Eu estou vendo a plantinha lá, ó, botei uma semente, ela tá subindo sozinha. Então, parece que não é outro que está movendo, né? Mas calma que tem um detalhe. Já viu a diferença do modo como uma pedra cai e o modo como uma planta cresce? Observação importante. Qual a diferença? Quando você pega uma pedra, isso parece uma pedra? É. Então, você pega uma pedra, você vê que quando você larga e ela fica exposta, ela se move por inteiro. Os objetos inanimados, quando eles estão debaixo de um campo de atração, eles são atraídos por inteiro. Todo ele vai em direção ao movimento. Quando você empurra um objeto, ele é movido por inteiro. Com a planta não é assim. Enquanto o caule cresce, a raiz está tranquila na dela. Enquanto está crescendo ali a folha, uma outra parte fica parada. Na planta, enquanto uma parte se move, a outra fica parada. Ela não se move toda por inteiro enquanto cresce. Enquanto uma se move, a outra fica parada. E aí tem um dado importante. O que você pode dizer disso? É porque uma parte dela está movendo a outra parte. De fato, as coisas que movem-se por si mesmas, elas não se movem inteiramente por si mesmas. É uma parte que empurra a outra, e aí elas se movem. E se você parar para ver, o cachorrinho é a mesma coisa. Como é que ele faz para andar? Enquanto uma pata vai, o resto fica. E aí depois o resto vai. Aí enquanto a outra pata vai, a outra fica. É sempre uma parte movendo a outra. Nunca é o corpo inteiro movendo-se, como acontece aqui. Quando acontece aqui, é o corpo inteiro. Não é que tem uma parte, ó, esse pedacinho aqui se movimentou e aquele de lá não. Não, é o corpo inteiro. Claro, tem interações, né? Se a força vem assim, mas a operação é sobre o corpo inteiro. Os corpos que movem-se por si mesmos, a operação é sempre numa parte que move a outra parte e assim eles vão se movendo. Então, olha que coisa interessante. Na planta, uma parte se move por alguma interação própria da natureza dela, que é pegar nutrientes do chão,
Pegou o nutriente, moveu uma parte, aquela parte moveu a outra, que moveu a outra, e aí, adivinha? A planta está se movimentando por ela mesma. Mas não ela toda por inteiro. Diga. O objeto gelatinoso. Então, ele tem uma operação de força que é sobre ele todo, mas o modo de interação que é diferente. Existe uma diferença entre uma operação feita sobre um corpo inteiro e a operação feita sobre o corpo inteiro, que a interação é distinta. Como é que eu posso dizer? É porque você me deu um problema físico, eu vou ter a resposta física. Então, você tem um objeto gelatinoso. É ele que começou, hein? Eu sou inocente. Eu sou inocente. Eu tenho um objeto gelatinoso, que está debaixo de uma regra física específica, né? Se ele é mais fluido, está debaixo das forças do campo fluido, da fluidodinâmica. Se ele é um pouco mais espesso, é debaixo das leis de Newton mesmo. Quando eu faço uma operação sobre ele, a força que eu faço opera nele inteiro, mas o modo como ela executa em cada uma das partes é diferente. Então não seria gelatinoso, pensa aqui, ó. Se eu faço uma força aqui, tá vendo? O modo como essa parte se move é diferente do modo como esta parte se move. São coisas distintas, mas a operação é sobre todo o corpo. Esse aqui, quando recebe uma força de 30 graus, se movimenta de um jeito, esse movimenta de outro, esse de outro, mas é o corpo inteiro que sofre a mesma atuação de força. No gelatinoso é a mesma coisa, claro que as partes vão ter reações diferentes a forças distintas, isso é evidente, mas é o corpo inteiro que padece aquela força, entende? Que é diferente de quando eu tenho um corpo que está se movimentando, que um está parado, e aí eu vou mover a minha mão. Essa está se movimentando e a outra não. A outra está parada. Tá vendo? E se eu quiser andar, eu vou pegar uma perna, fazer a força numa perna, e aí uma parte vai movimentar para poder movimentar a outra e assim o corpo inteiro. Entendeu a diferença? Quando se moveu, o que aconteceu nas outras partes é que a resultante das forças foi nula? Pode ser resultante de força nula, pode ser os mais diversos efeitos físicos, mas a ação foi sobre o corpo todo. Em geral, quando a gente fala de campo, então é que é mais claro. Se são os casos de campo, é sempre sobre o corpo inteiro. O gravitacional opera sobre o corpo inteiro. Agora, olha só, se eu deixo cair assim ou deixo cair assim, a interação é diferente, mas a operação é no corpo inteiro. Agora, quando eu tenho um ser vivo, é sempre uma parte empurrando a outra. E aí, eu tenho a planta, que tem um modo de interação que movimenta uma parte e que uma parte movimenta a outra. Isso é um modo de interação da planta, de interação com o meio, e é próprio daqueles seres que têm vida. Mas, afinal de contas, a planta está movendo-se por si mesma por inteira ou não? Por inteiro, não. É uma interação que acontece numa parte e assim até chegar no movimento total da planta. E a mesma coisa vale para o animal, só que para o animal que move-se por si mesmo, né, aquele que anda, animal que anda, aí tem mais um detalhe, porque além de ter uma interação física que gera o movimento de crescimento, existe um outro tipo de interação que é a sensorialidade. O animal, ele vê, ele está com fome, acontece um negócio aqui, fome, ele vê e ele vai atrás da comida. Então, além de ser movido por um movimento físico, que é o crescimento, e o crescimento é muito fácil ver como que o crescimento depende de outro, né? Como funciona o crescimento? Você precisa de nutrição para crescer. Não é assim? Nutrição é o quê? Comida. E a comida vem de onde? De outro. Você precisa que venha a comida para que ele tenha nutrição e ele cresça. E agora, para poder a comida ter efeito, tem que ter a digestão, que é um quê? Um movimento de uma parte do seu corpo, não do corpo inteiro. E quando faz a digestão, gera energia, e a energia faz o negócio crescer. Então, o crescimento, ele é uma série de processos até, de fato, gerar um movimento. São partes diferentes que vão se movendo até gerar um movimento de crescer. O animal tem isso também, mas além de ter o processo de crescimento, ele também tem a sensorialidade, que ele consegue mover uma parte do corpo por uma interação que não é de toque, mas por uma interação que vem pelos sentidos, como se fosse uma onda. Ou seja, ele não tem interação apenas por toque, mas também por onda eletromagnética ou por onda sonora. Por análise de cheiro, por exemplo.
Então ele também tá se movendo por meio de um princípio que é a sensorialidade. Mais ou menos que nem um robô. Imagina um robô que tem um sensor de chuva. Toda vez que chove, o robô dá tchauzinho. Ele, além de mover-se por um empurrão, ele também se move por sensorialidade. Mas quem está movendo, afinal de contas, esse animal? É o que está fora dele. É a fome dentro dele, é o objeto que é apetecível. Aquilo está atraindo o bicho. E ele, nesse caso, não vontade, mas apetite, que é um pouco diferente. Porque o apetite animal, ele é instintivo. Ele é quase que nem o robozinho que dá tchau quando chove. O robozinho que dá tchau quando chove, ele não escolhe. Ah, choveu hoje, eu não vou dar tchau. Projetei um robô. Se chover, dá tchau. Choveu, deu tchau. Com o animal, a mesma coisa. Projetei o animal, estou com fome. Vi a comida, come. Entende? Que é diferente, por exemplo, do ser humano, que tem vontade. Que eu posso falar, quero usar um exemplo que é imoral, mas não vou fazer. Entendeu? Ele tem até o impulso, mas não faz. Isso é próprio do quê? Do ser humano, que tem vontade livre. Porque uma comida estragada, ele está com fome, mas não come. Exatamente, vê uma comida estragada, está com fome e não come. Ou jejua, isso do próprio da vontade livre. Agora, e a vontade livre do ser humano? Ela move-se só por si mesma ou é movida por outro? Aí tem uma coisa a mais. Porque a vontade humana, o mais complexo de tudo, para poder falar que tudo que é movido move-se por outro, é o problema da vontade humana. Por quê? Porque na vontade humana, você delibera. Então, eu decidi, quero isso. Então, como eu quero, eu vou, e o princípio do movimento fui eu mesmo, né? Foi a minha deliberação. Mas calma que não é bem assim. É verdade. A liberdade humana é um princípio de movimento. Por exemplo, decidi dar tchau para dar um exemplo a vocês. Estou dando tchau, tá vendo? Porque eu quero dar um exemplo para vocês. Um exemplo teórico, né? Quem está movimentando? Eu. Qual foi o princípio desse movimento? O princípio primeiro do movimento? Olha lá. Primeiro princípio, meu pulso. Não, mas não foi ele que fez. O braço? Tá bom. O sensor do cérebro? Mas não foi ele que decidiu. Porque o sensor está aqui e eu só comecei a dar tchau agora para dar o exemplo. Tá vendo? O cérebro já estava aqui. Vai continuar na hora que eu morrer, né? Mas não vai ser sempre que o que eu estou falando vai coincidir com o que eu estou fazendo. Né? Então, de onde vem? Vem dos meus sentidos, vem da minha vontade. Em última instância, vem da minha vontade. Vontade de dar um exemplo. Aí a pergunta, por que eu tenho vontade de dar um exemplo? Porque eu quero bem. E por que eu quero bem? Porque, em última instância, eu sempre estou atraído para o fim último. Eu quero uma felicidade última, eu estou atraído por ela. Uma atração mesmo. Eu não sei exatamente onde está, qual é a definição própria do fim último. Quer dizer, eu sei, mas assim, em princípio, nós estamos buscando a definição do fim último o tempo todo, sabe? Então tem uma atração para o fim último. Se eu não tivesse uma atração para o fim último, eu nem abria os olhos. Ficar deitado dormindo. Se quando eu abro o olho, abro as minhas faculdades para viver, é porque eu estou a fim de encontrar o fim último. E aí, essa atração para o fim último é a atração divina. E nesse sentido, até a minha vontade, quando delibera e busca o bem, ela está sendo atraída por outro, e esse outro é Deus. Então, recapitulando, nós falamos, tudo que se move, move-se por outro. É verdade isso? Vamos lá. Inanimados, a gravidade, empurrei, check-in, né? Tá claro, inanimados. Quando eu falo inanimados, desta caneta para tudo que está aqui. Plantinha, uma parte move a outra, uma parte move a outra, e a primeira parte se move por meio de um processo químico de nutrição que mantém a vida. Então, processo de nutrição, que não nasce árvore em qualquer semente, né? Tem que estar no local específico. A semente, no local específico, gerou uma reação e daí vida. Começa a brotar. É assim? Processo químico, começou a nascer. Uma parte moveu a outra, uma parte moveu a outra. Então, foi movido por outro. Da interação a uma parte, da raiz ao caule, e assim até gerar o fruto. O animalzinho também é gerado por outro. Pela alimentação ele cresce, né? Com a alimentação, as reações químicas todas envolvidas na alimentação, a nutrição da vida animal.
E também, quando ele vê uma coisa, estou com fome, vai atrás da comida. Foi movido o quê? Pela atração de outra coisa. O ser humano... Mas até para ele se mover, ele gasta uma energia que vem de outro. Sim, exatamente. E uma nutrição quando ele puder acabar tchau, ele está consumindo uma energia Sim. que vem de outro. Sim, exatamente. Utiliza a energia que vem de outro. Isso daí que você falou é muito importante, que é para o próximo argumento. Que não se trata apenas dos motores, porque quando eu falo assim, o que gerou o movimento? Estou falando do motor. Mas tem uma outra coisa que é a segunda via, que não é o motor, é a causa eficiente, que é um pouco mais grave do que o motor. O motor é quem é que dá o start no movimento. Né? Então eu estou falando só do motor. Quem deu o start no movimento? A interação química. Quem deu o start no movimento? A alimentação para a nutrição. Quem deu o start no movimento? A gravidade. Mas além do start no movimento, existe tudo que é necessário para que o movimento exista. Isso é importante também. O que é necessário para o movimento existir? Uma série de coisas. Por exemplo, ter energia para poder fazer o movimento. Né? Então, isso são as condições para existir o movimento. Mas nesse momento estou falando apenas do motor, que é quem dá o start, quem começa a coisa. Quem começa a coisa ou é um objeto que atrai os seres animados, que se movem, né, como o cachorro, o ser humano, os animais, ou é uma reação química da vida biológica, né, dos vegetais, que faz com que eles possam crescer, ou é a gravidade e as interações fundamentais, como o eletromagnetismo, que faz o negócio andar sozinho. Então tudo que se move, move-se por outro mesmo. Falamos todas as coisas aqui, dos inanimados, dos animados, de tudo que a gente já viu na vida. Então, tudo que se move, move-se por outro. Ou move-se por outro porque é empurrado, ou porque é puxado. Porque é puxado por uma interação como a eletromagnética, ou porque é puxado por uma atração. O objeto está ali, eu vou atrás. Ele está me atraindo. O animal que vai atrás da comida, o ser humano que vai atrás da felicidade, e a plantinha que não vai atrás de nada, mas que ela cresce por meio de interação de nutrição e crescimento. O homem, ele tem a decisão de mover-se ou não. Sim, ele tem a decisão de mover-se ou não. Só que o princípio da decisão é uma coisa que nós vamos estudar melhor quando falarmos da vontade humana. Que a vontade humana tem dois elementos. Um elemento é a especificação do ato, que é a vontade de especificação. Quero isto. E tem uma que é a vontade de querer, eu chamo assim, vontade de querer, que é a vontade de você ligar, como se fosse uma ligação das faculdades. Que é, antes de eu decidir o que eu quero, eu tenho que decidir. Você pode simplesmente não tocar naquele tema. Como é que eu posso falar isso de maneira mais clara? Existe um tema para ser deliberado e você pode simplesmente não iniciar a deliberação. Vale a pena dar um tchauzinho para dar um exemplo? Eu primeiro pensei no problema, deliberei, vale a pena, dei um tchauzinho. Eu poderia sequer formular essa questão, eu poderia não mover a vontade para tomar decisões. Eu poderia não mover as faculdades para se locomover para um local. E essa é um tipo de vontade, que não é a vontade de especificação, com a qual eu decido uma coisa, mas é uma vontade, como que é o nome formal, minha gente? In natura, voluntas ut natura, a vontade como natureza, que é o movimento natural que o ser humano tem de buscar coisas, de querer coisas. Eu chamo de vontade de querer, é a voluntas ut natura. Isso fica mais claro quando a gente estuda as faculdades humanas. Mas eu quis dar esse passeio por todas as coisas que se movem, para ver que elas não são, que de fato tudo que se move, move-se por outro. Mas agora vamos para águas mais profundas. Espero que tenham entendido o que eu falei até agora. Mas tudo que eu falei, ser inanimado, planta, cachorrinho, tudo coisa que você já viu na vida, movimentos que você já reparou na vida, né? Mas quando São Tomás fala tudo que se move, ele está falando também daquelas coisas que nós não conhecemos. Então, como é que eu posso falar tudo que se move, move-se por outro, apenas com esses argumentos de coisinhas que eu já toquei, que eu já vi, que eu já percebi? Pode ser insuficiente. E se existir alguma coisa que eu ainda não vi e não toquei, e que tem um comportamento diferente? Por exemplo, anjo. Como é que eu faço? Aí, para poder fazer isso, eu preciso fazer uma demonstração metafísica. Para poder fazer uma afirmação dessa, né? Para eu poder fazer uma afirmação geral,
eu já vi que o mundo parece que é assim mesmo, que as coisas vão se movendo uma por outra. Mas agora eu tenho que fazer uma demonstração mais geral, uma demonstração mais firme, que é uma demonstração metafísica de que ou tudo que se move, move-se por outro, ou tem alguma coisa errada. Então, agora vamos fazer a demonstração metafísica, que é a resposta se essa observação que eu fiz do mundo, se ela é de fato universal ou não. É universal, Zé? É universal. Como que São Tomás faz isso aqui? Ele diz o seguinte, nada se move que não esteja em potência em relação ao termo do seu movimento. Essa frase é altamente geral. Porque o movimento tem 3 partes, né? O princípio, o meio e o fim. Qualquer movimento tem isso. Pensa na planta crescendo. Princípio, semente. Meio, está crescendo. E o fim, está lá a árvore grandona. Pensa no ser humano correndo atrás de uma coisa que ele gosta. Tem um princípio, tem um meio, tem um fim. Pensa no ser inanimado caindo. Tem um princípio, tem um meio e tem um fim. E tudo aquilo que vai se movimentar, nós chamamos de móvel. É um bom nome, né? O que está se movimentando é o móvel. E o que faz o móvel entrar em movimento é o motor, que também é um bom nome, né? Tem o móvel e o motor, que é quem faz o movimento acontecer. Então, olha, quando essa caneta está aqui em cima, ela está realmente presente em cima. Isso nós chamamos de ato. Ela está aqui em cima em ato. Concretamente presente aqui agora em ato. Porém, ela está em potência para aqui embaixo. Está claro? Está em ato, concretamente aqui agora presente em ato. E agora no chão está em... No chão não, na mesa, né? Estava em potência e agora está em ato na mesa. Deu para entender a diferença de ato e potência? Ato, está em ato, tá claro? E em potência para o fim, que é o mesa. Quando eu largo, ela cai. Onde que ela está em ato agora? No ponto mais baixo. E em potência para nada, nesse momento aqui. Só se eu levantar, né? Aí ela estaria em potência para o alto, porque alguém tem que fazer uma força para isso. Sozinha ela não vai. Mas aqui está em ato no alto, em potência para baixo. Então, todo mundo que vai se movimentar vai passar da potência, de alguma potência, para algum ato. Tá vendo? De alguma potência para algum ato. Esse aqui tem que ter alguma potência, ele tem que estar em potência para conseguir chegar no termo. Se ele não tiver em potência, ele já chegou. Tá claro isso? Se ele não está em potência é porque ele já está lá. Se ele não está lá, ele está em potência. Só que aí vem a pergunta, quem é que pode gerar o movimento? O movimento é um ato, uma coisa real, concreta. O movimento é um ato, uma coisa real, concreta, presente. Se o móvel é o que está em potência, tem que ter alguém que esteja em ato para o movimento acontecer. Alguém conseguiu pegar o que eu estou falando? Vamos de novo. O movimento sai da potência e vai para o ato. Está claro isso? Ótimo. Quem é que está em potência? O móvel, que é aquele que vai sair em movimento. Ele é o que está em potência. Ele sempre é o que está em potência. Só que se já tem alguém em potência, da onde vem o ato? Da onde vem o ato do movimento? Só pode vir do motor, que é aquele que dá o start no movimento. Se o móvel está em potência, o motor está em ato. Alguém entendeu o que eu estou querendo dizer com isso? Tem o motor e o móvel. Alguém está em potência. É sempre o móvel. Alguém tem que dar o ato, porque senão não acontece. Se não recebe o ato, não acontece o movimento. Ó, tá vendo aqui? Está em potência. Enquanto eu não largar, não tem ato, não tem movimento, está parado. Agora larguei. Teve ato, né? Até chegar no último ato. Tá claro? Tá parado, tá em potência. Cadê o movimento? Não tem. Aí quando eu largo, teve movimento. De algum lugar veio esse ato, porque a potência estava com o móvel. De onde veio esse ato?
de uma outra coisa que eu chamo de motor, que é quem moveu. Nesse caso eu sei que foi a gravidade, a Terra, né? A Terra que moveu, a Terra puxou. Aí. Então, sim. Tem o móvel que é o potência, tem o motor que é o que dá o ato. Tem um detalhe. Não é possível que um ser esteja em potência e em ato ao mesmo tempo sobre o mesmo aspecto. É uma contradição. Porque ou ele está em potência para chegar embaixo, ou ele está em ato embaixo. Ele não pode estar em potência e em ato ao mesmo tempo. Quando ele está nesse ato, ele tem a potência de mais para baixo. Sim, mas aí é outra potência. Por isso que não pode ser ato e potência ao mesmo tempo sobre o mesmo aspecto. Eu não posso dizer que ele está no alto e está no baixo ao mesmo tempo sobre o mesmo aspecto. Estar no alto para ele é potência para estar no baixo. Potência. Então ele não pode estar em ato, no alto e embaixo ao mesmo tempo. Por isso que não é possível, sob o mesmo aspecto, uma coisa estar em potência e em ato. É contraditório isso. Deu para entender isso? Então agora o golpe. Agora o argumento que São Tomás usa na Suma. O golpe vem aqui. Porque se o móvel não pode estar em ato e em potência ao mesmo tempo, então o móvel sempre está em potência. É isso? E não pode estar em ato e em potência ao mesmo tempo. O movimento é ato. É real. O ato tem que vir de fora. O ato do movimento precisa vir de fora. Porque dentro do móvel não está. E a única maneira de um móvel mover-se é que eu tenha algum ato de fora que mova uma parte, e essa parte move a outra, move a outra e move a outra. Porque se o ato não vem de fora, eu tenho uma contradição. Eu falei que é para ser devagar, não tem problema. Vamos devagar, vamos de novo. Aqui eu tenho o móvel, tá vendo? Está em potência. Não pode estar em ato e em potência ao mesmo tempo. Confere isso? Ótimo. Para começar o movimento, eu preciso de algum ato. Algum ato tem que ter, senão não vai começar a mover. Se o ato não está no móvel, só pode estar onde? No motor. E o motor está onde? Ou ele está fora do móvel, porque senão é contraditório, lembra? Ou ele está fora do móvel, ou ele é um pedaço do móvel. Nunca vai poder ser o móvel inteiro. Porque senão ele vai ter todo potência e todo ato ao mesmo tempo sobre o mesmo aspecto, o que é contraditório. Então eu preciso ou que o motor venha de fora, que é a Terra atraindo a caneta, ou eu preciso que uma parte do móvel se movimente para mover todas as outras. Aí, que é o caso da planta. Ah, entendeu? É isso que é o caso da planta, que é o caso do animal, que é o nosso caso, que é tudo isso. Então você tem, como não é possível que o ato e a potência estejam completamente no mesmo aspecto, na mesma coisa, porque é contradição, que ninguém pode estar no alto e embaixo ao mesmo tempo. Então eu preciso que ou o motor vem de fora, ou o motor é um pedacinho da coisa. Quando o motor vem todo de fora, é um ser inanimado se movimentando. Quando o motor é um pedacinho da coisa, é um bicho se movimentando, é uma planta se movimentando. Agora, isso que eu acabei de mostrar não vale só para os casos que eu apresentei. Como a demonstração foi metafísica, genérica, geral, melhor dizer, genérica não, Deus me livre de falar que isso é genérico, universal e geral, universal e geral, então essa demonstração vale para todos os movimentos, inclusive aqueles que eu não conheço. Todos os movimentos, até os que eu não conheço, têm esse princípio. E aí você pode dizer, de maneira universal, que tudo que é movido, move-se por outro. Diga. Essa parte, por exemplo, dá para dizer que parte dela está em ato
faz com que o resto do sistema de potência se atualize. Não, aí não é isso que eu estou dizendo. Não é que uma parte está em ato, está em potência. Vamos lá. A planta inteira está em ato enquanto planta. Tá claro? É bom não confundir os atos, porque tem muitos atos diferentes. Então, assim, eu estou em ato aqui, minha perna está em ato aqui, minha mão está em ato aqui. Agora, quando eu falo de ato, é o ato em relativo a uma coisa concreta. É o ato referente ao movimento. Então, tem uma parte dela que, referente ao movimento, é motor, e por isso que tem o ato, e tendo o ato, comunica para as outras partes. Não estou falando do ato de estar vivo, não estou falando do ato de existir como planta, não estou falando de nenhum desses atos constitutivos da planta. Estou falando do ato do crescer, do ato de crescer. Está claro o que eu estou falando? Não é o ato... A planta inteira existe em ato, enquanto planta. Mas o movimento dela de nutrir-se, de crescer, esse movimento aí é que precisa que uma parte esteja em ato para mover as outras. Deu para entender o que eu estou falando ou não? Essa informação não vem da alma da planta, no sentido que dá forma para a planta? Então, exatamente. Aí você está falando de um outro problema, que é o problema da natureza, que era o próximo tema, que é o tema da causa eficiente. Talvez a melhor maneira para entender isso seja através de um exemplo de um robô. Porque como as coisas naturais são mais difíceis, vou dar um exemplo de um robô. Você pega um robô que você fez um projeto do robô. Desenhou o robô para ele dar tchau toda vez que chove. Tá vendo? Existe um projeto que faz o robô ser quem ele é. Tá vendo? Que é a causa formal dele. E tem a natureza do robô, que é o modo como o robô se movimenta. O que é isso, o modo como o robô se movimenta? É a natureza dele, o tipo de movimento que ele faz, que é a programação que você fez. Você fez uma programação no robô, ele se comporta assim. Essa programação está em ato dentro dele. Quando ele interage com a chuva, essa coisa que está em ato movimenta uma parte do robô e ela vai movimentar o robô inteiro. Então, imagina, está o robô assim paradinho. Tem a programação lá em ato. Programação em ato que, análogo ao animal, seria como a alma. Tá? A programação em ato. De fora veio o sinal. Chove. Aquele sinal chove, chega na programação. A programação move uma parte do robô, que move a outra, e o robô faz. Tchau. Deu para entender? Agora, no caso do animal. No caso da planta. Existe um princípio formal nela, que é a natureza dela, de como ela se comporta. Chega ao sinal. Temos água, nutrientes e começou a interação. Começou a interação, ela começa a mover-se por si mesma, mas uma parte movendo a outra. Um pedacinho interagiu com aquela quantidade de proteína, que juntou com a outra, e começou o crescimento, a multiplicação celular. Deu para entender? Então aí começa a multiplicação das partes, até que ela cresce. Como acontece também com o ser humano, que se juntou duas gametas, começa a multiplicação das partes segundo uma regra específica, e aí gera o objeto, gera a pessoa, propriamente dito, né? Ali, o ser humano. Então, é disso que eu estou falando, é uma parte movendo a outra. A lei que rege o modo de mover-se é a alma, é isso mesmo, é o princípio que rege esse movimento. É o princípio desse que rege o movimento, é a alma. Mas o modo de acontecer esse movimento é uma parte movendo a outra. Uma parte move a outra, move a outra, move a outra, e aí você chega onde você quer. E por que é sempre uma parte movendo a outra? Porque se mover tudo ao mesmo tempo, eu tenho contradição, que está em ato e potência ao mesmo tempo. Aí gera conflito. Tá claro isso? E aí você diz, tudo que move, move-se por outro. É assim? Que maravilha. Agora, se tudo que se move, move-se por outro, e essa frase é geral, universal, fazendo todos os nuances que nós falamos, então tem duas possibilidades. Tudo que move, move-se por outro. Então, move por outro, por outro, por outro, por outro. Ou vai para o infinito, e aí nunca tem um primeiro, ou tem um primeiro. E esse primeiro não pode ser movido por mais ninguém, né? Porque se ele for movido por mais alguém, vai ter outro e outro e outro. Então, ou tem um primeiro, que não é movido por ninguém, ou tem alguma coisa que vai ser movido por outro. Pode ir para o infinito? Aí tem um problema. Porque lembra, o motor é quem dá o ato. Tem que ter alguém para dar o ato.
Todos os outros são em potência. Então, se esse aqui é móvel, ele é potência. Então, ele recebe o ato de outro. Se esse aqui é móvel, ele recebe o ato de outro. Se ele é móvel, o ato de outro. Se não tem o primeiro ato, que não seja movido por nada, e que garanta o movimento de todos os outros, se não tem o primeiro, também não tem os outros. Porque é ele que sustenta tudo. O infinito só pode existir em potência, concretamente, né? Por quê? Porque, olha, você tem por outro, por outro, por outro, por outro. Se nunca tem o primeiro, também não vai ter o segundo, nem o terceiro, nem o quarto, nem o último. Tem gente que fala, mas nós podemos fazer o seguinte, vai uma cadeia, né? Move por outro, por outro, por outro, e você chega num círculo, que é infinito. O círculo é infinito. A gente fala, moveu por outro, por outro, por outro, por outro, por outro, e no final tem um círculo, que é um infinito, e fica o círculo lá girando. Como se fosse um círculo sustentando todos os outros movimentos. Isso resolve o nosso problema? Aí, olha que coisa bonita, olha que coisa legal. De fato, o círculo é um movimento infinito. E você poderia falar que o círculo, movendo-se infinitamente, mantém todos os movimentos por meio de um círculo. Só que tem um problema. O círculo é a combinação de dois movimentos. Quando você fazer um círculo, você precisa de alguma coisa que atraia para o centro e uma outra coisa que possa empurrar, repelir do centro. Porque senão não gera um círculo. Como é que é para gerar um círculo? Eu tenho que ter alguma coisa que puxa para dentro e alguma coisa que vai para a direita, para a esquerda, que a gente na física chama de força centrípeta, força centrífuga, essas coisas assim, né? Para formar um círculo, você precisa de compor dois tipos de coisa. Uma atração e um movimento que vai em outra direção, que não é exatamente uma atração para o centro. Então, é como um movimento de atração mais um movimento de translação. E o centro está imóvel. E se não tem centro, não tem círculo. Quando a pessoa fala, existe no final um princípio infinito que é um círculo que mantém o movimento. Eu vou dizer, se ele é um círculo, tem centro. Não é isso? Se ele é um círculo, tem centro, tem atração para o centro. E o centro é o motor que mantém o círculo. E é um motor imóvel. Então, no final, tem que ter um motor imóvel. No final, tem que ter um motor imóvel, que é o centro do círculo, que mantém o infinito funcionando. Pode ter o infinito, mas tem que ter um centro. E esse centro aí é o motor que mantém o círculo girando. E esse daí a gente chama de Deus. Bom, tem duas maneiras de argumentar a primeira via de São Tomás. Aquela que eu falei no início da aula, ou essa que eu acabei de fazer. Entendeu? Demorou 50 minutos? Demorou 50 minutos. Mas eu prefiro assim, entendeu? Então, deu para entender? Ainda que alguém suponha um movimento infinito no final, sustentando todos os outros, vai ter que afirmar que tem um centro. Porque para ter um movimento circular, precisa de centro que dê atração para aquilo. Centro que dê razão para o círculo. E esse não se move, o centro não se move. O centro é imóvel e mantém o movimento infinito circular. Então, se tem algum infinito, esse daí tem um centro que é o motor imóvel. Tá vendo? Isso foi só a primeira via. E aí, depois, o próximo tema que vamos falar depois é a via da causalidade, a via da causa eficiente, que também tem duas maneiras de mostrar. Somente explicar a maneira metafísica ou ficar 50 minutos falando que nem eu fiquei hoje. Não precisa nem dizer que eu vou optar pela segunda, tá bom? Porque aí eu acho que a gente consegue tirar muito bem. Agora, só para poder perceber a beleza do que nós acabamos de falar. Todas as ciências que nós conhecemos estudam coisas que estão se movendo. E os movimentos sempre têm coisas de ato e potência. Então, é como se cada teorema científico que depende do movimento da dinâmica, em última instância, estivesse chamando a necessidade de um motor imóvel. Então, Deus não está se escondendo. Ele está bem na cara, para quem quer ver. Tem um argumento ateu que fala, por que se escondeu tão bem? Eu falo assim, por que procurou tão mal?
Vamos parar por aqui. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.